Ações aos inscritos, os caminhoneiros são agora o novo alvo da ditadura vermelha. A paralisação dos caminhoneiros, né, começou hoje e, segundo alguns motoristas se manifestaram, a paralisação ela é voluntária, a adesão é voluntária, mas isso poderá se estender ao longo do dia, como foi em 2018. A paralisação começou pequenininha e de repente se tornou enorme. E o líder dessa paralisação, o responsável por ela, é o ministro Alexandre de Moraes do TSE. É que o ministro ele declarou guerra ao país, declarou guerra a todo o povo brasileiro, guerra a todos os segmentos da nossa população que não concordam com as suas ideias ou não concordam com a ideologia tucano-petista que ele quer impor a ditadura aqui. Ele é contra as Forças Armadas, contra o povo, contra a igreja, todo mundo, ele é contra esses segmentos. E seria isso mais um passo na escalada autoritária que o Alexandre de Moraes manda bloquear 43 pessoas, empresas, pessoas jurídicas, pessoas físicas do Mato Grosso, sem o devido processo legal, assim, tudo no canetaço. Simplesmente ele joga todo mundo naquele balaio, daquele inquérito de gato lá, das milícias digitais e fake news, não sei o quê. E no fim do mundo, ele determina medidas impensáveis fora da Constituição, absolutamente fora. É uma psicopatia. Ele decretou uma guerra que não tem a menor chance de dar certo. Uma hora isso aí vai furar essa bolha. Então, bloquear quase 50 empresas de agronegócio que move o país, que vai dar um prejuízo astronômico. Ele vai quebrar o país de tanto prejuízo que ele está dando, não só aos caminhoneiros, como toda a população. Porque os inocentes, todos nós, vamos sofrer o impacto disso aí. É o problema dos alimentos, o estoque de alimento essencial. Quem trabalhou em logística, quem conhece, como eu conheço um pouquinho de logística, eu sei que tudo passa por cima do transporte. Né? É o alimento, é o remédio, é a comida, mas seja lá o que for, insumos, tudo que é coisa é transportado em cima de caminhão para lá e para cá. Quando para um dia os caminhões, o prejuízo do país é incalculável. Um país que está quebrando e o PT agora vai quebrar o resto. Né? Então o Brasil vai parar e eu acho que deveria parar até a queda desses ditadores, dessa quadrilha vermelha, porque isso aí é um absurdo. Isso aí não tem precedente, não tem condições da gente analisar uma coisa dessa. É uma coisa que vocês não sabem. Por exemplo, a empresa que transporta bebidas, uma grande empresa, eles chamam de Comando Diesel, não sei como é que chama aquela empresa. Então ela distribui bebida para todo o centro-oeste do país. São milhões de distribuição, né, atribuída a essa empresa. Então, com essa paralisação e com esse problema aí, vai deixar muita gente sem cerveja. Né? Então eu recomendo aqueles fanáticos por futebol que não tomem água na hora de assistir os jogos, porque a transportadora está parando. E o desabastecimento é natural em consequência disso. E uma coisa que ficou provada em todas essas manifestações ao longo desses 15 dias aí, é que não se vê uma bagunça, um quebra-quebra, uma depredação, o uso de droga, risco de assalto, nada se vê nas manifestações. O povo é ordeiro, é decente, está todo mundo lá de verde e amarelo, está pedindo a Deus, orando que esse pessoal se conscientize, que parem de quebrar o país e de rasgar a Constituição. Eles estão rasgando a Constituição diariamente, eles não respeitam nada nem ninguém. O PT, por exemplo, agora com o Lula andando pelo mundo falando mal do Brasil e dizendo besteira, um analfabeto ignorante, que ele só sabe discursar na porta da fábrica para as pessoas mais humildes. Então eles ignoram que o dólar, por exemplo, que é a bolsa de valores, isso aí impacta diretamente na vida das pessoas. E o agronegócio, então, nem se fala. Esse problema do transporte aí, por exemplo, e o dólar. Todo fertilizante que se usa no país é comprado a dólar, fora do país. Assim como o óleo diesel, como tudo, esses insumos, todos eles têm um custo em dólar, é dolarizado. Então, qualquer problema que ocorrer, a falta de ração na agropecuária, ou falta de vacina, de qualquer insumo para a agricultura, o agronegócio, quebra o país. E os preços, quando os preços explodirem aí nos açougues, no supermercado, lembre-se que a culpa é daquele cara que anda mentindo lá
pelo país, apoiado pelo STF, dizendo para ter paciência quando ele está quebrando o país e mentindo lá. E a bolsa está caindo, o dólar está subindo, e isso tudo vai ter reflexo no lombo do povo, aquele pessoal que faz o L aí, né? Lá, outra coisa, os ministros que vão passear fora do país, financiado por empresas privadas, para dar discurso falando mal do Brasil e defendendo uma eleição indefensável, né? Uma eleição que não teve transparência nenhuma. Então, se não teve transparência, por que eles escondem os códigos-fonte? Tem medo de quê? Então, o ministro Barroso disse lá, né, sobre o processo eleitoral, quando uma pessoa perguntou, ele afirmou que ele disse assim, para com isso, perdeu o mané, né? Não amola. Ele falou para uma pessoa que perguntou lá sobre o problema das eleições. Quer dizer, isso aí ele desmoraliza definitivamente a eleição presidencial aqui no Brasil, que as providências legais devem ser tomadas, né? Isso aí é um jogo xadrez, como diz aquela frase atribuída ao Napoleão Bonaparte, né? Nunca interrompa o inimigo enquanto ele estiver no processo de autodestruição. E o que está vendo aí? É um verdadeiro processo de destruição que eles estão fazendo. E eu pergunto assim, em qual artigo da Constituição, você que lida com direito ou conhece alguma coisa, qual é o artigo da Constituição que diz que o Alexandre de Moraes pode multar, pode mandar prender o povo, pode abrir inquérito por cima do Ministério Público, né? Pode fazer às vezes do Executivo, pode executar, pode até comandar as Forças Armadas, mandar tirar o pessoal da frente dos quartéis, das áreas militares, que é uma área sob a jurisdição militar, que não tem interferência do Poder Judiciário. Onde é que está escrito isso? Onde é que está o legítimo poder de uma pessoa eleita para mandar no Brasil? E outra coisa, quando esses ministros recebem aquelas petições esdrúxulas lá dos partidos de esquerda, seja lá para afastar o presidente, seja para fazer o que for, os juízes parece que não fizeram a júris, né? Não fizeram a escola da magistratura, porque eles não sabem identificar numa petição, né, qual é o interesse de agir da pessoa, se a pessoa tem interesse de agir, se por acaso existe possibilidade jurídica naquele pedido, e se o foro é competente, porque às vezes a pessoa que está sendo pedido ali não tem foro competente, nem é político, como tem muitos aí, jornalistas, empresários, não tem foro privilegiado e são julgados lá pelo STF, sem processo, sem nada, mandam fazer busca e apreensão, abrem inquéritos contra pessoas cujo foro privilegiado não é os ministros. Isso aí tudo é abuso de poder, é abuso de autoridade, é rasgar a Constituição. Veja que o artigo 37 aqui da Constituição, que ele fala na administração pública, diz assim, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário. Diz ali, tanto do Distrito Federal, dos estados e municípios, obedecerá ao princípio da legalidade, dentro da lei, da pessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e também o seguinte. Então aqui, o interesse público está acima de qualquer interesse privado. Quer dizer, tem um ministro lá que tem um interesse em vingança privada e perseguição dos seus arqui-inimigos, ele não pode fazer isso através do seu cargo. Não pode usar a Polícia Federal como Gestapo a seu serviço, não pode usar as polícias militares para bater nos caminhoneiros, como eles fazem. Isso não pode acontecer, né? Claro que o presidente da República ele está de mãos atadas agora, devemos esquecê-lo, o povo é que tem que agir agora e esperar o que vai acontecer, porque uma hora essa bolha vai ter que furar. Por favor, pessoal, se inscrevam nesse canal aqui, César Ramos da Extravox, acompanhem, vou deixar um e-mail de contato, quem quiser fazer uma pergunta nessa área jurídica aqui, eu posso responder, porque eu estou no meio da efervescência aqui, eu estou no olho do furacão e eu sei de muita coisa que eu não posso falar aqui num vídeo aberto, porque aqui está cheio de infiltrados. Esse canal ele é pequenininho, ele está em Shadowban, ele nunca vai ser monetizado, ele é pequenininho e ele é fiscalizado. Meus vídeos são derrubados quando a gente fala qualquer palavra que é proibida pela Suprema Ditadura aqui, a Suprema do Ministério da Verdade. Até mais, pessoal.